Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O meu nome é Catherine e o vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Colecionador. Antes de eu estar falando sobre o livro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Se alguém que gosta de livros e quer conhecer mais livros, compartilhe esse vídeo para essa pessoa estar me conhecendo aí. Bom, vamos começar a falar sobre o livro. O livro vai contar a história de duas pessoas. Primeiro, o Clegg, que é o Frederick Clegg. Ele é um cara que ele trabalha na prefeitura e ele é fissurado numa moça que ele sempre vê passando em frente do seu trabalho, só que ele nunca teve coragem de conversar com ela. Até que um dia ele ganha uma bolada na loteria e ele começa a ter algumas ideias péssimas. Ele começa a imaginar como seria ter a Miranda, que é essa moça que ele vê, como sua convidada. Então ele começa a bolar um plano, já que ele ganhou muito dinheiro, começa a bolar um plano, assim, na cabeça dele por enquanto é fictício, né? Ele tá imaginando como seria. Ele vai e compra uma casa afastada, nessa casa tem um porão, e ele começa a preparar esse porão e começa a colocar o plano em prática. Ele rapta essa moça, que é a Miranda, e deixa ela presa nesse porão dessa nova casa que ele comprou. O Clegg, ele sempre foi uma pessoa muito fechada. Ele morava com a sua tia e prima, antes dele ganhar na loteria, e ele mandou elas viajarem, né? Elas estão viajando, enquanto ele bola todo esse plano, né? Enquanto ele coloca o plano dele em ação. Ele sempre foi uma pessoa muito reservada, ele coleciona, né, borboletas, assim. E ele rapta essa moça, a Miranda, e deixa ela prisioneira nesse porão. Lá ele tem tudo assim que ele acha que ela gosta, né? Ela é uma estudante de artes e ele compra de uma maneira que ela se sinta confortável, né? Ali nessa estadia dela, que é o pensamento dele, né? E deixa livros de arte, revistas sobre artes, alguns outros livros de romance, deixa todo decorado o porão, né? Que é o quarto, que vira o quarto dela, e para ela ter uma estadia agradável. Por enquanto, no início do livro, a gente vai ver a visão do Frederick. Ele vai contando, né, como tá sendo ela ali naquele porão, como ele trata ela, como ela trata ele, né, a visão dele sobre tudo isso que tá acontecendo. Depois, a gente vai ver a visão da Miranda. Assim, na primeira parte do livro, enquanto tá só o Frederick falando, né, sobre tudo que tá acontecendo, como a Miranda age com ele, eu senti que, não sei se foi intencional, eu acredito que sim, mas a gente faz a gente ter até um pouco de empatia por ele, que é o vilão. Ele raptou a moça, deixando ela presa lá naquele porão, ela não pode ver a luz do sol e por mais que ele dá tudo que ela pede, ela tá presa. E ela trata ele muitas vezes mal. E o jeito que ele conta é como se ele fosse uma pessoa boazinha e que tivesse sendo, como se não tivesse motivo para ela tratar ele mal. E a gente tem alguns momentos, a gente tem um pouco de empatia por ele, assim, sabe, sente pena, mesmo sabendo que ele é um vilão. Nessa primeira parte, né, que é ele contando a versão dele da história. Até que chega a segunda parte, que é a Miranda, que conta como ela tá enxergando toda a situação. A Miranda, daí nessa segunda parte, a gente conhece um pouco mais sobre a vida da Miranda, como era a vida dela com seus pais, como é a vida dela como estudante de arte, como ela enxerga o mundo. Então, e como ela tá enxergando toda aquela situação que ela tá vivendo. Nessa segunda parte, a gente começa a entender o porquê ela trata o Frederick, que ela chama como Caliban,
tem toda uma referência, né, desse nome Caliban, que é mostrado depois no decorrer do livro, o porquê que ela chama ele de Caliban. E ela só chama o Frederick de Caliban. E ela agia bem desagradável algumas vezes com o Caliban. E como ela estava enxergando toda aquela situação, o que se passava na cabeça dela, ela, como em alguns momentos ela também sentia pena do Caliban, ela tentou vários momentos colocar a culpa nela, por ela estar presa ali. E quando ela agia de forma desagradável com ele, depois ela começava a se sentir mal, mesmo ela sendo a vítima. O Caliban, ele agia de forma, da mesma forma que eu falei, que a gente sentia pena dele também, do jeito que ele contava, ela também se sentia mal, porque ele fazia uma pressão psicológica nela. Ele não maltratava ela fisicamente, assim, sabe? Foram algumas vezes que ele fez algumas, como posso dizer, ele amarrou ela, assim, e agiu de força com ela, mas foram poucas as vezes. Ele não abusou dela fisicamente, mas o abuso dele era psicológico, para ela se sentir mal, para ela imaginar que ela era a vilã dali, e a responsável por ela estar ali era ela, não ele. Então ela se sentia mal muitas vezes. Em alguns momentos ela cogitou ser amiga dele para tentar ajudar ele. Ele age assim de uma forma para ela ter pena dele e para ela poder viver com ele. Ele é uma pessoa muito solitária e ela acaba sentindo pena disso. Ele não tem amigos, então várias vezes ele faz uma pressão psicológica nela. Ela começa a se sentir mal porque ela vê toda a vida dela, todos os amigos e vê que ele não tem nada disso. Só que tudo isso é pressão psicológica dele para tentar convencer ela a ficar, para fazer ela se sentir mal e para ela se sentir agradecida por ele não abusar dela fisicamente. Então é uma história bem impactante, assim. Eu fiquei com raiva muitas vezes, assim. Às vezes eu ficava brava até com ela e ela era vítima, assim, sabe? É um livro que mexe muito com o psicológico da gente. E depois, assim, que você vê a visão dela disso tudo, você entende por que que... E aí você começa a sentir raiva dele, porque você sabe que ele tá fazendo uma pressão psicológica em cima dela. E você vê os sentimentos dela, assim, é muito triste ela querer ser livre, por mais que ele dava um conforto, né, muitas aspas nesse conforto, pra ela não era suficiente, porque ela queria ser livre. Ela tinha tudo menos do que ela mais queria, a liberdade. Então, é bem emocionante, assim, o livro, e a gente fica com muita raiva, principalmente o final, de pensar muito sobre a vida mesmo, como ela é. Porque o Caliban, ele não teria feito nada disso se ele não tivesse dinheiro. E o dinheiro possibilitou que ele mostrasse o seu verdadeiro caráter, né? E é isso, eu indico muito a leitura. Eu gostei muito do livro, me fez questionar bastante como são as pessoas realmente quando elas têm dinheiro, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!